Vamos voltar ao livro de Neemias, agora ao capítulo 6. Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos agora. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Vamos orar? Deus, nós estamos com a Tua Palavra diante de nós e queremos estar atentos ao que Tu nos dizes através dela. Pedimos a bênção, Senhor, para este momento em que nós pedimos que fales connosco e nos dês entendimento da Tua vontade, que a ação do Teu Espírito seja eficaz na vida de cada um de nós que está aqui esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 5 nós percebemos que o povo de Deus voltou ao trabalho. O versículo 16 diz: na obra deste muro eu fiz reparação, Neemias e o povo. Ele fala dos moços que se juntaram para a obra. Então houve um problema, esse problema foi abordado, foi resolvido, e o povo voltou para a obra. Então o povo de Deus voltou ao trabalho, mas o inimigo também. O inimigo também voltou ao trabalho. E agora o foco dos ataques do inimigo é o líder Neemias. E não são poucas as tentações que os líderes, os homens de Deus, não são poucas as provações, as provas, os testes que os homens de Deus que servem na liderança das suas comunidades enfrentam diariamente. A liderança espiritual é algo muito exigente. Ser líder espiritual é algo muito exigente. Neemias recebeu diferentes convites e nós lemos sobre esses convites. Alguns deles aparentemente amistosos, mas o que queriam na verdade era fazer-lhe mal, e ele reconhece isso, ele percebe, ele discerne isso. Versículo 2 tem essas palavras: porém intentavam fazer-me mal. Eram convites aparentemente amistosos, mas na verdade queriam fazer-lhe mal. Há pedidos que são feitos aos crentes, aos homens de Deus, mulheres de Deus. Há como que um aliciamento que é feito a homens e mulheres de Deus. O próprio Senhor Jesus, Ele ouviu alguns convites, Ele ouviu algumas abordagens, algumas tentativas de ser aliciado foram feitas. E um dos exemplos está em Mateus 4, de 5 a 11. Aquele episódio da tentação de Jesus em que Satanás tentou Jesus. E nós lemos aí estas palavras: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Um convite, um desafio, um aliciamento, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Havia como que um benefício que iria ser feito a Jesus, a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder iria ser conhecido. Mais à frente, nessa passagem, diz que o diabo levou Jesus ao monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então prostra-te e adora-me. Um convite, um aliciamento, e terás tudo isto. Jesus sofreu este tipo de convite, este tipo de aliciamento, este tipo de pedido foi feito a Jesus. E a forma como Jesus respondeu é algo que precisamos recordar e lembrar. Ele citou a palavra de Deus. Está escrito.
Ele tinha convicções que faziam parte dele, assim como veremos que Neemias também tinha essas convicções. Uma outra passagem sobre convite, um pedido que foi feito a Jesus, a um aliciamento, já em Mateus 22, a partir do versículo 15, diz que os fariseus consultavam entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Então enviaram-lhe discípulos dos fariseus foram ter com Jesus, juntamente com outro grupo dos herodianos, e disseram-lhe assim: Mestre, e vejam o tom da conversa, queriam surpreender em alguma palavra, queriam, na verdade, fazer mal a Jesus. Mas vejam como a conversa começa, versículo 16. Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. E é assim que fazem a abordagem. Então diz-nos, fazem um pedido, diz-nos. O que é que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Fizeram um pedido a Jesus responder a uma pergunta. Mostrar a sua verdade, o seu ensino, mostrar que é de Deus, um aliciamento. Mostra-nos que o teu ensino vem de Deus. E Jesus respondeu: porque me experimentais hipócritas? Versículo 18. E depois ele continua e diz: mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário e ele perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Eles responderam: de César. Então disse Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. E Jesus resistiu a esse aliciamento, a esses pedidos. Jesus respondeu de forma sensata, sábia e firme. Mais uma passagem. Lucas 11, 53 e 54, depois do seu ensino, diz que os escribas e os fariseus começaram a falar dele, a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, e o intuito era tirar das suas palavras motivos para o acusar. Então puxavam o assunto, faziam pedidos para que ele se posicionasse e depois então procurar motivos nas suas palavras para o acusar, para lhe fazer mal. Isto não é estranho nas Escrituras. Este tipo de convite, este tipo de pedido, de aliciamento do inimigo, isto não é estranho, não deve ser estranho para nós que vamos receber convites, vamos receber pedidos, vamos ser aliciados para algumas atividades, algumas reuniões, algumas conversas, mas o objetivo não é bom. O objetivo é fazer o mal. Satanás sabe que se conseguir derrotar um líder do povo do Senhor, poderá prejudicar todo o ministério, fazer desacreditar a obra de Deus por um longo período de tempo. Há um princípio que o próprio Senhor Jesus cita: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele cita Zacarias 13:7. Quando o pastor é ferido, quando o pastor é confundido, é desacreditado, quando é misturado com o mal e com a heresia, o rebanho fica perdido, fica disperso. Então os ataques à liderança, eles são constantes. Por isso o ataque a Neemias não tardou. Porque se ferir o pastor, se ferir o líder, o rebanho sofre, o rebanho fica disperso. Esse princípio é percebido no discurso de Gamaliel em Atos 5, versículos 35 a 37, essa conversa, esse conselho. Estavam preocupados com o discurso dos apóstolos, com o que eles estavam a pregar acerca de Jesus. Então Gamaliel, para serenar, para fazer sossegar aquela confusão que estava armada por causa da pregação dos apóstolos acerca de Jesus, o ressuscitado, ele disse assim, ensinou da sua cadeira, da sua cátedra, da sua sabedoria, com a autoridade que tinha de mestre em Israel. Ele disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, ensinando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto
E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois disso levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Então, atacando o cabeça, atacando o líder, os outros dispersam. E este é o princípio, e é por isso que os líderes das comunidades locais, das igrejas locais, eles sofrem pressão, eles sofrem tentação, eles sofrem provações, ataques constantes, internos e externos. Então nós precisamos lembrar que há um princípio do inimigo, e ele usa esse princípio, ele ataca pessoas-chave. Neemias recebeu diferentes convites, alguns deles então aparentemente amistosos, mas na verdade o que queriam era fazer-lhe mal, para fazer mal ao povo de Deus que ele liderava, que ele servia através da liderança. A intenção era fazer mal ao povo, e fazendo mal a Neemias, o povo ficaria enfraquecido, disperso. O povo iria sofrer. Então, uma aplicação que nós podemos fazer: os convites que nos são feitos pela carne e pelo mundo, a nós cristãos, especialmente, obviamente, aos líderes que representam os cristãos e que servem os membros das igrejas. Alguns convites da carne: fica a descansar, descansa mais um pouco. Parece um convite, um pedido amistoso. Descansa mais um pouco, estás tão cansado. Estás tão cansada, foi uma semana tão extenuante. Fica a descansar. Cuida de ti. Ou então vamos passear, vamos beber um copo, vamos nos divertir. Outro tipo de conselho ou de pedido: dá atenção à tua família. Não menosprezes a tua família. Ou então vai estudar. Vai ganhar dinheiro. É domingo, mas tu tens que estudar, tens que ter boas notas. Tu tens contas para pagar. É domingo, mas vai trabalhar. Tu precisas pagar as tuas contas. São conselhos. São convites. São aliciamentos. A nossa carne e o mundo faz constantemente aos cristãos e aos seus líderes. Nós recebemos constantemente convites, alguns deles aparentemente amistosos, que querem, na verdade, fazer-nos mal, afastar-nos da grande obra do Senhor. Porque é uma grande obra evangelizar, é uma grande obra discipular, aconselhar pessoas, aconselhar alguém, é uma grande obra, e é o tipo de obra que se espera ver a ser desenvolvida durante a semana. Que nós nos envolvamos com o discipulado, com o acompanhamento de pessoas, com a evangelização. É uma grande obra que se espera que esteja a ser realizada pelos crentes e pelos líderes da igreja durante a semana. É uma grande obra perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, isto é, ser igreja. E esse é o tipo de obra que se espera ver a ser desenvolvida no domingo. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É uma obra que se espera ver os cristãos, especialmente os seus líderes, a desenvolverem no domingo. É uma grande obra. Mas nós recebemos constantemente convites. Alguns deles aparentemente bondosos, gentis, inteligentes. Mas a intenção é fazer-nos mal, é afastar-nos dessa grande obra. Deixar de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Boas obras preparadas de antemão para que nós andemos nelas, para que nós as realizemos. Mas não faltam convites dos nossos inimigos, da nossa carne, do mundo, de pessoas influenciadas pelos demónios, pelo próprio diabo, que nos querem afastar de Deus e da sua obra. Então eu repito alguns dos convites. Fica a descansar. Vamos passear, vamos beber um copo, vamos nos divertir. Cuida da tua família, dá atenção à tua família, preocupa-te com os teus. Vai estudar, vai ganhar dinheiro. São convites, são aliciamentos. Então sou eu, é a minha família, é o meu interesse.
e não a obra de Deus, não aquilo que Deus quer que eu faça. Neemias rejeitou todos esses convites, aqueles que lhe foram feitos para reuniões, aliciamento, mas baseado em convicções. Neemias, ele tinha tanto discernimento quanto determinação, convicção. Ele recusou-se a ser influenciado pelos repetidos convites, estão no versículo 4. E se o convite, aquele pedido, aquele aliciamento estava errado da primeira vez, estaria errado à quarta vez ou à 40ª vez, não havia razão para ele reconsiderar a sua posição. Não importa quantas vezes me vão fazer o convite ou me vão tentar aliciar, porque se está errado à primeira vez, à 40ª também estará errado e eu vou ter que manter a minha posição. E a minha resposta não vai mudar. Eu não vou reconsiderar a minha resposta e a minha posição sobre convicções que eu tenho e decisões que eu fiz acerca do uso do tempo durante a semana e o uso do tempo ao domingo. Eu não vou mudar. Decisões baseadas apenas em opiniões, alguém disse isto e eu não tenho a certeza qual foi, mas eu li ou ouvi num comentário de Warren Wiersbe, mas eu não tenho a certeza se foi ele que disse isto, mas foi nesse contexto ao ler ou ouvir alguma coisa sobre esta passagem através de uma obra de Warren Wiersbe. Mas alguém comentou isto: decisões baseadas apenas em opiniões podem ser reconsideradas. A pessoa pode voltar atrás, porque é uma opinião. Mas decisões baseadas em convicções devem ser mantidas, a menos que as convicções mudem. E nós podemos aprender, nós podemos amadurecer teologicamente, nós podemos conhecer mais das Escrituras e assim mudar convicções. Mas, se não for assim, porque fomos persuadidos pela Bíblia e mudamos a convicção, as decisões tornam-se indecisões. E o líder, que deveria ser um guia, torna-se um catavento. Sabem o que é um catavento? O vento está soprado de um lado e o catavento muda nessa direção. Anda sempre a mudar. Líderes não podem ser cataventos. Cristãos não podem ser cataventos. Nós não podemos estar sempre a mudar de convicções. Nós podemos e devemos amadurecer, ter essa humildade para reconhecer que estamos a aprender e devemos amadurecer, sim. E ganhar novas convicções sólidas, mas não podemos estar constantemente a mudar de posição porque alguém diz uma coisa, tem uma opinião. Isso não é nada saudável, muito menos então para um líder. Além de ter a convicção de que lhe queriam fazer mal, Neemias também tinha a convicção de que estava a fazer uma grande obra para o Senhor. O que estava a fazer era para Deus, não era apenas para o povo, não era para ele, era para o Senhor e era uma grande obra. Essa convicção de que ele estava a fazer uma grande obra ajudou-o a responder com firmeza a esses convites, a esses pedidos que lhe foram feitos, e a dizer não 4 vezes, se fosse preciso 40 vezes ele iria dizer que não, porque ele sabia o que estava a fazer e para quem estava a fazer. Versículo 3 diz: eu estou a fazer uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria eu a obra enquanto a deixasse e fosse ter convosco. Por que eu iria deixar de fazer o que é mais importante para fazer o que vocês querem que eu faça? Ou que a minha carne quer que eu faça? Então os líderes cristãos precisam ter muito cuidado e procurar sempre desenvolver discernimento espiritual, porque muitos convites aparentemente inofensivos ou amistosos têm a intenção de prejudicar e até mesmo destruir o ministério da palavra. Por exemplo, encontros ecumênicos que são feitos à nossa igreja, a mim, como líder, a outros irmãos e homens aqui na nossa igreja vão receber e temos recebido convites ecumênicos. Ecumenismo significa uma casa comum, tornar o cristianismo uma casa comum, pessoas que têm convicções muito diferentes das nossas, mas por se dizem cristãos querem ter comunhão conosco, mas negam algumas verdades fundamentais acerca de salvação, acerca do que é ser igreja, do que é ser crente, ser cristão.
Então, alguns convites para encontros ecumênicos ou políticos não têm nada a ver com os propósitos de Deus, com a obra de Deus. E nós recebemos convites para encontros ecumênicos ou políticos, agendas humanistas, agendas apenas económicas, e deixamos de estar disponíveis e dispostos para a obra de Deus, para a evangelização, para o discipulado, para o aconselhamento, porque estamos envolvidos com essas organizações. Convites para supostos aconselhamentos. Pessoas que se querem aconselhar connosco e que nos convidam para uma conversa privada, mas na verdade querem nos fazer mal. Somente homens que se envolvem no aconselhamento, se forem convidados, se vier o pedido de uma mulher, de uma jovem, quantas vezes já percebemos o mal que foi feito? O seu testemunho foi destruído porque atenderam a convites para aconselhamentos, para ajudar irmãs carentes. Mas o inverso também pode acontecer. Jovenzinhos que querem aprender com uma irmã, ou que querem evangelizar uma irmã e convidam a irmã para ouvir o Evangelho. Venham ouvir o Evangelho, mas eles na verdade o que querem é fazer mal. Querem aproveitar-se de uma suposta fragilidade, de uma carência afetiva. Precisamos ter esse discernimento e convicções. Neemias estava convicto de que deveria continuar a liderar o povo neste projeto. Ele tinha convicção de que lhe queriam fazer mal, ele tinha convicção que o que estava a fazer era um trabalho importante, era uma grande obra, mas ele também tinha convicção de que deveria continuar a liderar o povo neste projeto por meio do seu exemplo e da sua perseverança. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta: perseverança. Ele foi perseverante. Dia após dia, semana após semana, ano após ano, nós precisamos perseverar. 4 vezes, 40 vezes, 52 semanas no ano, perseverarmos como cristãos. As vezes que forem necessárias, mantermos a nossa postura, o nosso compromisso com a obra de Deus, qual é a obra de Deus, o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer de nós como igreja. Ainda que hajam convites, ainda que hajam aliciamentos, ainda que hajam sugestões, mas eu fico com o que Deus quer que eu faça e vou responder sempre da mesma forma. É domingo, é dia do Senhor, é dia de estar com a igreja, é dia de servir a Deus, é domingo. E durante a semana eu sou cristão, eu tenho uma obra mais importante do que a política para fazer. Eu tenho uma obra mais importante do que o desporto ou do que o prazer para o meu corpo, para a minha família. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Isso não significa que eu não posso ter momentos de descanso, de lazer, de exercitar o meu corpo, de me alimentar, de ter tempo com a minha família. Mas eu preciso ter esse discernimento de quem vem o convite, se é da carne, se é do mundo, ou se realmente é algo que Deus quer que eu faça. Se faz parte da minha rotina de servir a Deus com o meu corpo, com as minhas palavras. Nós precisamos desse discernimento e de perseverança para fazer o que Deus quer que nós façamos, porque Jesus ensinou que é na nossa perseverança. Ele ensinou aos discípulos e nós somos discípulos de Jesus. E são palavras que nós aplicamos também a nós. É na nossa perseverança que ganharemos a nossa alma. Nesse sentido de fazer escolhas sábias, nesse sentido de fazer escolhas que agradam a Deus. A nossa alma depende daquilo a que a expomos. Ela é influenciada por aquilo que nós a expomos. Se a expomos à palavra de Deus, se a expomos a um ambiente espiritual, ela vai ser beneficiada, ela vai ser protegida, ela vai ser guardada, ela vai ser salva do mal. Então nós precisamos perseverar em fazer o que é certo, em fazer o bem. Jesus disse: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O autor aos Hebreus também destaca esta perseverança que Neemias mostra ter tido.
4 vezes me enviaram o mesmo pedido e eu perseverei na resposta. A mesma resposta, a mesma atitude. E o autor aos Hebreus diz à igreja, diz aos crentes: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Precisamos perseverar para fazer e continuar a fazer a vontade de Deus. Não importa quem convidou, não importa de onde veio, pode ser uma pessoa muito próxima, mas eu tenho que ouvir Deus acima da família, acima do amigo, acima do irmão. É Deus que tem que ter a voz mais alta, mais clara, mais forte. Eu tenho que ouvir o que Deus quer que eu faça. Então estes primeiros 4 versículos, eles falam de convites, de pedidos, de aliciamentos, e nós precisamos aprender a responder como Neemias respondeu, como Jesus respondeu, termos convicções. Versículos 5 a 9, vamos ler os versículos de 5 a 9. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Agora, então, a estratégia é essa acusação. Entre agentes se ouviu, e Gesem diz que ouvi dizer que, versículo 6, entre as gentes se ouviu dizer. Ouvi dizer é uma das expressões mais utilizadas como arma contra os irmãos, especialmente contra os que servem na liderança. Normalmente esta expressão introduz difamação, mexerico, fofoca. E Neemias percebeu o ardil. Ele percebeu a armadilha e agiu, respondeu com segurança, baseado na verdade. Nada podemos contra a verdade, diz Paulo em 2 Coríntios 13:8, senão em favor da própria verdade. Não faltam mexericos e fofocas e ouvi dizer que tu ouviste? Já ouviste dizer que, ou já alguém te disse estas conversas entre supostos irmãos, membros da igreja? Tu viste ou ouviste o que ele disse ou o que ele fez? Mas Neemias sabia o que tinha feito, sabia o que tinha dito ou o que não tinha dito. Ele agiu com segurança e ele sabia que ninguém podia nada contra a verdade e ele ficou firme. A sua vida e o seu caráter refutavam todas as mentiras daquela carta aberta para que todos lessem, para que todos ouvissem o que supostamente Neemias tinha dito. Então ele refutou desta forma: de tudo o que tu dizes, nenhuma coisa sucedeu, do teu coração é que inventaste, isso é mentira, isso é invenção tua, isso não é verdade. Eu conheço a verdade, eu sei o que eu disse, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu estou a fazer. Se Neemias tivesse parado a obra para defender a sua reputação, as muralhas não iriam ser reconstruídas. Ele sabia que a sua força para trabalhar vinha do Senhor e por isso era a ele, ao Senhor, que Neemias dirigia a sua oração confiante. A sua confiança estava em Deus, no que Deus sabia acerca dele. E por isso, então ele orou: Senhor, agora fortalece as minhas mãos. Eu tenho trabalho para fazer, eu tenho uma obra para realizar. Por isso, Deus, fortalece as minhas mãos. Não a minha língua, para eu estar aqui num debate, para me defender, mas fortalece as minhas mãos. Eu tenho um trabalho para fazer. Eu não vou entrar em debate. Eu não vou estar aqui a debater com os meus acusadores.
Os servos do Senhor não podem fazer muito acerca do que as pessoas dizem sobre eles, mas podem fazer muito acerca do seu próprio caráter e do testemunho que querem deixar. Então, se nós queremos contrariar o mal que dizem acerca de nós, nós temos que ter convicção de que estamos a fazer o bem. Nós temos que fazer o que é certo. Nós temos que obedecer ao Senhor, temos que fazer a obra dele. Esta é a melhor forma de combater o mal que pode estar a ser dito ou pensado acerca de nós. É fazer o que é certo, é fazer o que é bem, o que é bom. Então nós podemos e devemos orar pelos líderes do povo de Deus. Primeiro, Tessalonicenses 5:25, um dos líderes do povo de Deus, ele disse: irmãos, orai por nós. Orem por nós que estamos na liderança. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1, de novo o pedido à mesma igreja, numa outra carta: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Os pastores, os líderes espirituais são pessoas importantes nas nossas vidas. São eles que nos equipam e estimulam no ministério da propagação da palavra de Deus. Para que a palavra seja conhecida, para que ela se propague, nós precisamos de líderes espirituais, nós precisamos dos pastores. Nós precisamos orar por eles. E por isso eles pedem: orem por nós. Irmãos, orem por nós. A importância dos líderes espirituais, ela está bem descrita em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17, lemos assim este mandamento para os crentes: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, pois para isto, ou isto, não aproveita a vós outros. Não é bom para vocês que eles estejam a sofrer ou tristes com o trabalho que têm a fazer a vosso favor. Eles velam, eles cuidam da vossa alma. Em oração, com o ensino, é a forma de velar, de cuidar da alma. Este é o trabalho do pastor e nós precisamos de pastores. Homens que ouçam o chamamento, que aspirem ao episcopado. Este ministério pode e deve ser desenvolvido também por mulheres, na vida de outras mulheres. As mais velhas que ensinem, que pastoreiem, que guiem as mais novas na verdade. Que as pastoreiem. Nós precisamos de homens assim, de pessoas assim na nossa vida, que velam pela nossa alma e que o façam com alegria. Neemias também estava convicto de que deveria continuar a liderar o povo nesta obra por meio do seu exemplo e da sua perseverança. Isto seria proveitoso para eles. O líder continuar a liderar no serviço é proveitoso para o povo. São os pastores, são os líderes espirituais que oram por nós e que preparam reuniões para edificação e para comunhão. E queremos que eles façam isto com alegria, para que continuem a fazer, para que vejam que vale a pena continuar a fazer e que preparem para a próxima semana e que se preparem para o próximo mês e para o próximo ano. Reuniões para edificação da igreja, para comunhão, que eles continuem a trabalhar. Nós precisamos dos pastores e por isso devemos orar por eles. E Neemias sabia disso e ele queria ser um exemplo, ele queria continuar a trabalhar entre o povo de Deus, para o povo de Deus, ele queria pôr as mãos à obra e por isso ele ora: Senhor, fortalece as minhas mãos. Ouvi dizer que esta é uma das expressões mais utilizadas como arma contra os irmãos, especialmente contra os que servem na liderança. Lembremos que isso é pecado, se não é fundado, baseado na verdade. Nós temos que corrigir, temos que repreender, temos que acabar com mexericos e com fofoca. E se é verdade o que essa pessoa sabe, o que ouviu, como irmãos em Cristo, nós temos que recomendar: vai falar com o teu irmão. Fala com ele, não é comigo. O problema foi com ele. Tu viste, vai falar com ele. Ora, prepara-te, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se precisares então depois da minha ajuda, chama-me. Eu vou contigo, eu vou testemunhar a forma como tu o vais confrontar, baseado na palavra de Deus. Mas precisamos agir dessa forma como o Senhor nos ensinou.
Então os cristãos devem aprender a lidar com falsas acusações, com mensagens insinuadoras, com relatórios infundados, com mexericos, fofocas. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Caso contrário, estas armas diabólicas irão perturbar-nos de tal forma que nós perderemos a perspectiva, qual é o foco, qual é o nosso trabalho, e passaremos o tempo todo a defender-nos e assim a negligenciar a obra de Deus. Nós precisamos ter esse discernimento. Neemias não cometeu esse erro de perder tempo com essas acusações. Ele simplesmente negou os relatórios, pediu a Deus força e voltou ao trabalho. Ele sabia quem era, que tipo de caráter é que ele tinha, de forma que nenhuma pessoa honesta, ele sabia que ninguém da verdade, ninguém ligado a Deus, ninguém do povo de Deus verdadeiramente israelita iria acreditar naquelas palavras infundadas, naqueles relatórios falsos. Ele tinha esta convicção. E alguém disse: se cuidarmos do nosso caráter, nós podemos confiar que Deus cuidará da nossa reputação. No seu tempo, Deus fará esse trabalho de mostrar quem é da verdade, quem é da luz, quem é dele. No seu tempo, Deus vai cuidar. A nossa responsabilidade é cuidar do nosso caráter, a nossa integridade, a nossa parte. Eu quero andar na verdade, eu quero fazer a vontade de Deus. Agora, o que os outros dizem ou pensam acerca de mim, Deus vai cuidar. Eu confio que Deus vai cuidar. Eu posso afirmar isso não é verdade, mas deixa-me continuar. Eu vou continuar a fazer o meu trabalho. Eu vou continuar a fazer a obra de Deus, porque é uma grande obra. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, foi a oração relâmpago de Neemias. Mas ele orou e poderia orar, e nós poderíamos orar por ele e pelos que estão. Agora, Neemias já não precisa que oremos por ele, mas por pessoas que estão numa posição que ele estava, posição de liderança. O Senhor fortalece os joelhos dele para que ele continue a orar, para que ela continue a orar. O Senhor fortalece a cabeça para que continue a estudar e a aprender. Fortalece-lhe a saúde para que continue a trabalhar e a servir. Nós podemos orar pelos nossos irmãos, especialmente aqueles que estão na liderança. Orar não só pelas mãos, mas pelos joelhos, pela cabeça, pela saúde. Irmãos, orai por nós, pediu Paulo. Ensina-nos também a pedir pelos nossos líderes. Versículos 10 a 14. Vamos ler? Neemias 6, 10 a 14. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos seus profetas que procuraram atemorizar-me. Lembra-te, meu Deus. Quando a carta aberta não conseguiu intimidar Neemias para que parasse o trabalho e viesse a uma reunião, os inimigos decidiram então tentar a ação a partir de dentro e contrataram um falso profeta, um suposto amigo, alguém conhecido de Neemias. O nome dele era Semaías. Versículo 12. Então percebi-me que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Havia outros interesses, não era amizade, não era amor,
não era vontade de me ajudar a crescer, nem de me proteger. Havia interesses, havia amor pelo dinheiro, um amor doentio pelo dinheiro. Houve suborno aqui, houve pagamento. E esta é uma realidade que a Igreja tem enfrentado ao longo dos séculos. Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 2, ele menciona algumas pessoas que estavam a mercadejar a palavra de Deus, a fazer comércio, a usar com um fim proveitoso, supostamente a falar da parte de Deus, mas eles queriam era dinheiro. Nós não estamos, como tantos outros, ele diz que são muitos, os que mercadejam, os que mercadejavam a palavra de Deus. O crente, o verdadeiro cristão, o verdadeiro líder do povo de Deus, fala em Cristo, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Esta é a marca da verdadeira profecia, é isso que tem que acontecer entre nós, citar as Escrituras com fidelidade, dizer o que Deus disse, não o que eu acho, não é a minha opinião, nem de nenhum homem ou mulher, mas é o que Deus disse. E não com o objetivo de me enriquecer, de tirar proveito, de beneficiar, mas que Deus seja honrado. O Senhor Jesus fala da diferença entre o pastor e o mercenário. O mercenário que não é pastor, quando vê vir o lobo, as ovelhas não são dele, são de outro, e ele não as tem como suas, e ele abandona as ovelhas. Ele foge. Então o lobo arrebata as ovelhas, dispersa as ovelhas. É isso sempre que o inimigo quer. Que haja dispersão, que as ovelhas andem perdidas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Há sempre aqueles que amam o dinheiro mais do que amam a Deus e do que amam pessoas. E Jesus alertou. E Jesus fez esse contraste. Pessoas que se deixam subornar, que se deixam comprar, e que dizem a mentira porque recebem dinheiro em troca e tentam enganar. Paulo, em 1 Timóteo 6, diz que há homens cuja mente é pervertida, são privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Querem fazer da fé e do ambiente espiritual uma fonte de lucro. Aconteceu no tempo de Neemias, aconteceu no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, está acontecendo no nosso tempo. Homens e mulheres que acham que a fé, que a piedade, que a igreja é fonte de lucro. Nós precisamos estar conscientes disso. A igreja também tem que lidar com pessoas iguais a Semaías, avarentos, fraudulentos, idólatras, isto é, que amam o dinheiro mais do que amam a Deus, do que amam a verdade. Nós temos que estar conscientes que vamos lidar com gente assim. Semaías procurou então atrair Neemias para o santo lugar lá no templo, o santo dos santos, o lugar santíssimo, a fim de que Neemias se refugiasse de uma suposta conspiração de assassínio. Entrar no templo, naquele lugar do templo, e fechar-se no lugar santo teria sido uma profanação da casa de Deus e teria levado as pessoas a questionar a sua reverência por Deus e pela palavra de Deus. As pessoas iriam questionar se realmente Neemias conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus e se respeitava a palavra de Deus. E ele teve essa consciência. Semaías, ele era filho de um sacerdote e ele era conhecido de Neemias, eles tinham algum relacionamento. Então este plano dar-lhe-ia motivos para levantarem uma denúncia contra Neemias, porque ele não era sacerdote e ele não tinha o direito de entrar no santo lugar. Por isso é que ele diz, eles queriam me infamar e queriam me vituperar, queriam me envergonhar, desacreditar. Era proibido a um leigo judeu entrar, alguém que não fosse sacerdote, ir além do altar do holocausto, entrar no lugar santo. Só os sacerdotes poderiam entrar nesse lugar, no lugar santíssimo, no santo dos santos do tabernáculo e depois do templo. Só os sacerdotes. Neemias não era sacerdote. Ele não podia entrar naquele lugar. Em Números, numa orientação que Deus deu a Arão, sacerdote, aos seus descendentes sacerdotes, no capítulo 18, versículo 7,
quiserem abrir e conferir lá, diz o estranho, aquele que não for sacerdote, aquele que entrar, o estranho que entrar, que se aproximar até do Santo dos Santos, morrerá. Esta era a advertência que Deus deu. Um homem aproximou-se, Uzias, o rei Uzias, em 2 Crônicas 26, tem essa história a partir do versículo 16. Ele tentou entrar no lugar santo, o altar do incenso, e Deus feriu com lepra. Foi bem grave, não foi a morte, Deus teve compaixão dele e deu-lhe apenas lepra, mas foi uma lição muito pesada. Ele teve que se isolar depois do povo, viveu como um leproso. Neemias sabia que Semaías era um falso profeta, e ele sabia disso porque ele conhecia a palavra de Deus. A mensagem que Semaías estava a transmitir é uma mensagem que contrariava a palavra de Deus, por isso ela era falsa. Se é o contrário do que está escrito na palavra de Deus, logo é falso. Eu não vou seguir esse convite, eu não vou seguir esse conselho, eu não vou atender esse convite, eu não vou acreditar nessa frase, porque é contrário à palavra de Deus. Agora, como é que Neemias sabia a vontade de Deus e a palavra de Deus? Ele tinha que a ler, ele tinha que estudar, ele tinha que a memorizar, ele tinha que saber o que é que Deus dizia acerca do lugar santo, do Santo dos Santos, e sobre ele não ser sacerdote, entrar nesse lugar. Ele tinha que saber. Nós precisamos saber o que a palavra de Deus diz. Esta frase que está em Romanos 4:3, ou esta pergunta: pois que diz a Escritura? Este deve ser o teste de qualquer mensagem que nos é entregue. Mesmo que essa mensagem venha de alguém que afirma ser um servo de Deus, um profeta, mesmo que seja alguém que diz que me ama muito, que se importa muito comigo, eu preciso fazer esta pergunta: que diz a Escritura? Não é o que é que tu estás a dizer. O que tu estás a dizer, o que tu sonhaste, o que tu viste, eu vou confrontar com o que diz a Escritura. Este filtro precisa ser usado por todos nós. Não importa o que o irmão, a irmã, o pai, o avô, o amigo, o doutor disse. A pergunta que precisamos fazer como igreja é: que diz a Escritura? O que é que a Bíblia diz sobre isso? É este o discurso que tem, é este o convite que tem que existir entre nós, à lei e ao testemunho. À palavra, vamos à palavra. Vai na Bíblia, voltem às Escrituras. À lei e ao testemunho. Diz Isaías 8:20, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Uma tradução do inglês diz: a lei e ao testemunho, se eles não falam segundo esta palavra, é porque não há luz neles, eles não têm luz e não nos vão conduzir à luz. Uma outra versão em português diz: consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Foi este o pensamento que Neemias expressou com a sua postura. Ele foi à lei, ele consultou a lei, provavelmente de memória. Ele lembrou do que Deus disse sobre o templo ou o tabernáculo, o lugar santo. Ele consultou a lei, a palavra de Deus, o testemunho de Deus, e por isso ele teve luz para saber posicionar-se. Então essa pergunta, que diz a Escritura, deve ser o teste de qualquer mensagem. Mesmo que essa mensagem venha de alguém que se afirma ser servo de Deus, uma serva de Deus. Mas nós ficamos com esta pergunta: o que diz a Escritura? Se Neemias desse crédito àquelas palavras, ele poderia fazer com que o povo questionasse a sua coragem, logo a sua liderança. Então ele pergunta: homem como eu fugiria? Alguém na minha posição deve fugir do perigo só porque é perigoso ou corro risco de morrer, então eu vou fugir porque posso ser prejudicado? Homem como eu, na posição em que eu estou como líder do povo de Deus, vai fugir do perigo de estar na obra de Deus? Uma pergunta muito confrontativa para nós. Temos a tendência, sim, de fugir, de nos esconder de ataques, de críticas.
algumas ideias que podemos ouvir. Se falares de Jesus, nesse contexto, tu podes perder a amizade, podes perder o relacionamento, podes perder o emprego, podes perder o respeito. As pessoas vão deixar de te considerar. Se falares de Jesus, tu vais perder. E a pergunta que nós devemos fazer, homem como eu, mulher como eu, que se diz crente, que se diz salva, que tem esperança da vida eterna, vai fugir desse confronto e desse testemunho? Outras pessoas podem dizer, Deus é soberano, Ele vai salvar todos os que quer salvar, não precisamos nos expor ao ridículo de andar a evangelizar na rua, falar de Jesus. Deus é soberano, Ele vai salvar todos os que Ele quiser salvar. Não tens que pregar, não tens nada que falar de Jesus. Nós podemos e devemos perguntar, homens como nós, pessoas como nós, crentes como nós, fugiríamos dessa responsabilidade de evangelizar, de falar de Jesus, de anunciar Jesus, de pregar acerca de Jesus? Sabendo que este é o mandamento, é a missão que nós temos, bem clara. Eu não tenho que andar aí a ver quem é eleito e quem não é eleito, quem vai ser salvo e não vai ser salvo. A minha missão é falar de Jesus. É pregar o Evangelho, é explicar como ser salvo. Essa é a minha missão. Mas há convites, há supostas ajudas que nos querem dar, conselhos que nós vamos ouvir de pessoas que, na verdade, o que nos querem é fazer mal, querem nos envergonhar, querem nos retirar a autoridade. Cristãos como nós, que conhecem a Bíblia e por isso conhecem a missão, não fugirão. Cristãos como nós fugiriam da responsabilidade de ser igreja e de cumprir a missão. Os servos do Senhor não podem fazer muito acerca do que as pessoas pensam sobre eles, mas podem fazer muito acerca do seu próprio caráter e do testemunho que querem deixar a quem os observa, a quem os ouve. Um irmão, já no fim da sua vida, ele disse assim: durante mais de 40 anos de ministério, ao ver líderes cristãos chegarem e partirem, eu tentei levar a sério a admoestação de Paulo: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Isso está em 1 Coríntios 10, versículo 12. Eu tenho notado que quando os líderes se tornam conhecidos, eles enfrentam frequentemente a tentação de negligenciar a obra de Deus, que Deus lhes confiou, para se juntarem à alta roda, ao jet set evangélico. Conhecem estas expressões? Os nobres, os mais importantes, começam a falar em vários lugares, em diferentes países, e em pouco tempo o trabalho em casa, na sua comunidade local, começa a sofrer. Muitas vezes o casamento e a família do líder sofrem com ele, e o inimigo assim conquista uma base de apoio. A menos que sejam feitas mudanças radicais nas prioridades, o resultado é trágico tanto para o povo de Deus como para a obra de Deus. Homens que ficam encantados com os convites que lhes são feitos ou os aliciamentos e que atendem esses convites e que querem também ser grandes e famosos, querem estar nessas rodas, querem se proteger, querem se engrandecer, destroem os seus ministérios, as suas casas. Nós precisamos aprender a observar as nossas prioridades. Algumas mudanças radicais poderão ser necessárias nas nossas vidas. As nossas prioridades precisam ser consideradas. Versículo 10: tendo eu ido à casa de Semaías, que estava encerrado. Eu gostaria que considerássemos esta expressão. Estava confinado em casa. É uma tradução. Ele estava preso, estava fechado em casa. Porquê? O texto não diz porque é que ele estava em casa. Mas é óbvio que podemos, sendo ele um judeu, sendo ele do povo de Deus, a pergunta no contexto de Neemias é porquê que ele não estava na obra? Porquê que ele não estava junto com Neemias a trabalhar? Porquê que ele não estava com os outros judeus a construir o muro, a assentar as portas? Porquê que ele não estava a trabalhar? Porquê que ele estava fechado em casa? E observando a nossa realidade evangélica e da igreja local, nós podemos também fazer esta consideração à luz desta ideia, esta visão que temos de Semaías.
Nós precisamos de ter cautela com aqueles que se dizem cristãos, aqueles que têm sempre conselhos, boas ideias, boas sugestões, mas nunca parecem conseguir fazer qualquer tipo de trabalho para Cristo. Qualquer trabalho que se veja. Mas têm sugestões, têm ideias. E estão aqui no nosso meio e vêm várias vezes e querem dar sugestões, querem dar ideias, bitites. Mas e o trabalho? E o teu trabalho? E a tua obra? Estás em casa, fechado? Estás na tua vida, na tua rotina? É o teu emprego? É o teu curso? Mas e a obra de Deus? Porquê fechado em casa? Porquê no teu mundo, na tua agenda, na tua rotina? E vens dar ideias para a igreja? Vens dar sugestões e conselhos? Devemos perguntar por semaías que poderão existir no nosso meio. Pessoas que vêm com ideias, mas nós queremos ver com a mão na massa, a trabalhar, a fazer discipulado, evangelização, aconselhamento, edificação, participar das reuniões da igreja, a ser igreja, a contribuir financeiramente com a igreja, a pagar o preço de ser crente, de ser cristão. Paulo advertiu sobre falsos irmãos, 2 Coríntios 11, 26. Há perigo entre esses falsos irmãos. Neemias percebeu o esquema, refutou abertamente as mentiras de Semaías e mais uma vez ele orou pela ajuda de Deus e disse: lembra-te, meu Deus, lembra-te deles, olha para eles, Senhor, lembra-te. Ele pediu a ajuda de Deus. E depois de orar, ele imediatamente voltou ao trabalho. Tanto neste versículo 14 como no versículo 9, nós lemos mais duas das várias orações rápidas, telegráficas, que Neemias apresentou ao Senhor em tempos de crise. Mas nós acreditamos que estas orações, ou que por detrás destas breves orações intermitentes, estava uma vida de oração constante que lhe dava força. Neemias era um homem de oração. Não são só orações assim rápidas que vão trazer sucesso para o nosso ministério, para a nossa vida com Cristo. Estamos a aprender com Neemias a sermos pessoas de oração. Orar sem cessar, em todo o tempo. Então depois faz sentido fazermos orações breves, intermitentes, em voz alta, mas havia uma vida de oração constante que dava força a essas orações breves e intermitentes. E por fim, versículos de 15 a 19. Acabou-se o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Estes versículos mostram que a obra foi feita, o muro terminou, o povo estava dedicado ao trabalho. Neemias voltou imediatamente à obra e nós lemos no versículo 15 que o muro foi concluído, a obra foi feita. Neemias e o povo estiveram dedicados. No versículo 1 nós lemos: eu tinha edificado o muro e nele já não havia brecha nenhuma, logo no início do capítulo. No versículo 3 ele tinha essa consciência: eu estou a fazer uma grande obra, ele estava envolvido no trabalho. E o versículo 15 diz: a obra acabou, o muro terminou, porque o povo esteve dedicado. Mas a sequência é que o inimigo ficou envergonhado. Versículo 16: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito.
temor e humilhação, decaíram no seu próprio conceito, ficaram com vergonha de si mesmos. Ou, na verdade, eles ficaram a perceber quem eram eles mesmos. E como nós precisamos deste tipo de tratamento, todos nós precisamos de ser tratados assim, perceber quem somos. Porque a nossa tendência é ter-nos num conceito muito elevado. E precisamos de cair no nosso próprio... A forma como nós nos olhamos, como nos amamos, como nos consideramos, como temos pena de nós mesmos, do que os outros pensam de nós. E nós lutamos tanto pela nossa fama e pelo nosso bom nome e pela nossa imagem. Como nós precisamos deste tratamento que estes homens tiveram aqui. Como nós precisamos de cair muito no nosso próprio conceito de quem somos e do que achamos ser. Eles tiveram este tratamento, reconheceram que por intervenção de Deus é que aquela obra foi feita. Foi Deus que fez. Foi porque Deus interviu. Sem Deus nada se pode fazer, disse o Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Foi por intermédio de Deus, foi essa consciência. Reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. João 15:5 lemos: sem mim nada podeis fazer. Como o Senhor quer que nós nos lembremos disto. O povo esteve dedicado, o inimigo ficou envergonhado e Deus foi glorificado. As pessoas compreenderam que foi por causa do Senhor e é com Ele que se pode trabalhar, é por causa dele que nós temos alguma capacidade de fazer a obra do Senhor. Se quiserem anotar a referência, João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Como o Senhor quer que nós lembremos disso. Algo interessante que chamou a minha atenção no final, eu queria concluir com esta nota. Os versículos 17 a 19, eles descrevem que a luta foi contínua. O capítulo termina a lembrar que a obra foi concluída em meio a muita luta. Paulo a falar sobre o ministério, e essa luta está aqui descrita nestas expressões de cartas que foram trocadas, foram escritas. Havia compromissos entre os inimigos e pessoas do povo de Deus misturadas e em acordo com os inimigos. E a falar bem dos inimigos, a falarem a Neemias, olha como ele é inteligente, olha como ele é capaz, olha como ele fala bem, olha como ele faz isto. E a falarem a Neemias dessas boas ações dos inimigos. E a levarem testemunho acerca do que Neemias dizia, fazia, a deturpar e assim tentarem enfraquecer Neemias. E Paulo lembra que o ministério, a obra de Deus é luta constante. Ele, em 1 Coríntios 15, versículo 32, ele diz: eu lutei em Éfeso. Em 2 Coríntios 7, versículo 5, chegando à Macedónia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. E ele fala dos seus companheiros de lutas, Epafrodito e Arquipo. É luta, ministério, ter companheiro, ter um cooperador, é para lutar, é luta. Neemias lutou. E por que nós achamos que não vamos lutar? Por que nós achamos que não vamos ter sofrimento, não vamos padecer? Paulo falar sobre ministério em Filipenses 1, ele diz, versículo 29, irmãos, foi-vos concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. É uma graça poder sofrer, por trabalhar para Jesus, por lutar pela fé evangélica. Tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Eu continuo a combater, continuo a lutar. Enquanto estamos a fazer a obra de Deus, precisamos contar com luta, com adversários, com acusações falsas. Faz parte da vida cristã. Combater o bom combate. Faz parte da vida cristã. Ontem nós lutamos para trabalhar para o Senhor, evangelizando, discipulando, aconselhando. Amanhã, se o Senhor nos deixar chegar lá, nós vamos continuar a lutar, a trabalhar para o Senhor, evangelizando, discipulando e aconselhando. Esse é o trabalho durante a semana. Hoje,
domingo nós lutamos e trabalhamos para nos reunir como igreja. No próximo domingo, se o Senhor nos deixar chegar lá, vamos continuar a lutar e a trabalhar para perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, juntos, no mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo pensamento. É luta. É luta chegar aqui para estar aqui às 10h30. É luta. Mas é a nossa luta. É o nosso trabalho, é a nossa obra. Somos crentes. Homens como nós fugiríamos desta responsabilidade de fazer o que Deus nos mandou fazer? Então daqui a pouco nós vamos cantar em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar, espera a Igreja Santa um dia triunfar. Nós vamos cantar isso dentro de alguns instantes. Mas lembremos, fomos chamados não apenas para crer em Jesus, mas para padecer por Ele. Nós vamos sofrer sim. Com as lutas, com a obra, nós vamos sofrer sim. Nós vivemos a enfrentar sofrimentos, mas temos uma visão gloriosa que enfim se cumprirá. Nós estamos a fazer uma grande obra. Ser igreja é fazer uma grande obra. Eu tenho convicção disso. Acredito que os irmãos também têm. Nós estamos a fazer uma grande obra. Estando aqui hoje, estamos a fazer uma grande obra. Uma obra cujo fundamento é Cristo. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que somos nós, que a graça trabalhou. A igreja, essa grande obra, é como um monumento. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus, não é nossa. De nenhum de nós. Se isto é verdadeiro, se é genuíno, a glória é de Deus. É Ele que faz por meio de nós. É Ele que faz e a glória é para Ele. Porque reconhecemos que por intervenção do nosso Deus é que fazemos esta obra. Sem Ele, nada podemos fazer.